Olá, prazer. Somos Robert, Juliana e Eduardo. Somos de Santa Catarina e viajamos o Brasil de carro. Viemos aqui te contar que visitamos um pedacinho de cada estado do norte e ficamos impressionados com tudo que conhecemos. Vivemos muitas experiências incríveis. A viagem foi uma realização, repleta de aventuras. Vamos fazer um resumão aqui e deixar um pouquinho da nossa experiência. Bom, bora contar essa história. Nosso primeiro estado do norte foi Pará. Uma passagem bem rápida, pois íamos de avião e no mesmo dia para o Amapá. Então, no tempo que tínhamos, conseguimos conhecer apenas o Porto das Docas. É o antigo Porto de Belém, que hoje funciona como um complexo turístico. Fica de frente para a Baía do Guajará. De madrugada, fomos para o Amapá. Chegando na capital Macapá, bem cedinho, vimos muito açaí chegando pela rampa do açaí, na orla do Santo Inês. Após amanhecer, fomos direto para o monumento da Linha do Equador, conhecido como o Marco Zero do Equador, que foi construído para marcar a passagem exata da Linha do Equador sobre a cidade, e é um importante ponto turístico. Vocês acreditam que a maior fortificação militar do Brasil fica em Macapá? Pois é, a Fortaleza de São José de Macapá é considerada a maior fortificação do Brasil. Ela foi erguida com o propósito de defender a Amazônia. Ficamos 2 dias em Macapá. Passamos pela cidade, conhecemos vários lugares, ficamos pertinho do Rio Amazonas, que é o rio mais extenso do mundo, e fomos no Bioparque do Amazonas. E foi por lá que vimos pela primeira vez o jacaré-açu, o maior de todos os jacarés. Incrível! Voltamos de avião para Belém, e foi de lá que partimos rumo à rodovia Transamazônica, a BR-319. Só que nem imaginávamos que a nossa aventura iria começar bem antes dela. Passamos pelo Rio Tocantins, pela BR-422, e foi aí que a aventura começou. É uma rodovia sem pavimentação e com muita poeira em dias secos, e muita lama quando chove. Por sorte, não pegamos chuvas. Seguimos nosso caminho pela BR-230. Foram mais de 1.800 quilômetros de estrada. De estrada sem pavimentação, com muita poeira. Várias pontes de madeiras, e foi em uma dessas pontes que tivemos nosso pneu furado, que por sorte deu tempo de remendar. Vimos boto na travessia da balsa, não deu tempo de registrar. Vimos muitas borboletas pelo caminho. Atravessamos o Parque Nacional da Amazônia e depois de rodar muito pelo estado do Pará, chegamos no estado do Amazonas. Continuamos seguindo pela BR-230 até o Humaitá. Por lá passamos um dia. Conseguimos dar uma geral no carro, fazer as manutenções que precisávamos, afinal, foram muitos quilômetros até aqui. E seguimos para a tão sonhada BR-319. Estávamos muito ansiosos, porque fazer essa travessia era um sonho. Seguimos por ela em tempo seco. Passa muito caminhão por essa estrada. É importante seguir com calma e atenção, pois levanta muita poeira mesmo. Tivemos outro pneu furado, remendamos e seguimos. Pela BR-319, no quilômetro 260, tem a pousada que se chama Remanso do Boto. E foi por lá que fizemos uma pausa. Fizemos um passeio de barco pelo rio Igapó-Açu, vimos um boto e esse conseguimos registrar. À noite fomos de barco pelo rio para avistar jacaré-açu. Lembra daquele jacaré que vimos lá no Amapá? Pois é, por esse rio tem vários. E escutamos muitas histórias impressionantes que aconteceram por aqui. À noite, eles ficam na margem do rio e conseguimos avistá-los. Dormimos numa cabana da pousada e no dia seguinte continuamos nossa travessia pela BR-319. Lembra do nosso pneu que furou no dia anterior? Não aguentou, ele estourou. A poucos quilômetros da última balsa. Para chegar em Manaus tem uma balsa, ela demora em torno de 1 hora para fazer a travessia. E é bem nessa travessia que passamos pelo encontro do Rio São Limões e do Rio Negro. É incrível. Os 2 rios correm lado a lado, sem se misturar por uma extensão de mais de 6 quilômetros. Esse fenômeno é chamado de Encontro das Águas, e a balsa passa bem por cima desse encontro. Manaus é a capital de Amazonas, e é possível chegar aqui de carro apenas pela BR-319. Chegamos com a balsa e fomos direto para Presidente Figueiredo, que fica a 126 quilômetros de Manaus. Por lá fizemos uma trilha no meio da floresta amazônica, passamos pelo caminho da onça, aprendemos muito sobre a natureza e os animais e conhecemos a Cachoeira da Princesinha. Também fizemos outra trilha para conhecer a Caverna do Maroada e a Gruta da Judéia.
No outro dia, fomos até Roraima pela BR-174, e essa BR passa no meio de uma reserva indígena e só pode transitar por ela das 8 da manhã às 18 horas da tarde. Fomos até o monumento da linha do Equador e voltamos para Manaus. No dia seguinte, embarcamos na balsa para fazer a travessia da BR-319, novamente. Infelizmente, devido à seca, tem muitas queimadas pelo estado do Amazonas, e com tanta fumaça a cidade ficou caótica, visibilidade horrível e ainda teve horas de atraso da balsa. A fumaça nos acompanhou por todo o caminho de volta, e essa travessia foi cheia de emoção. Rebocamos um carro que quebrou até Igapuaçu. Choveu muito por uns 10 minutos, e a estrada virou um sabão. Passamos por vários caminhões atolados, e decidimos atravessar a BR até o Humaitá em um dia só. Ficamos com medo que chovesse mais e que não desse para passar por conta dos atoleiros. Por isso, seguimos nossa travessia à noite. Chegamos até Humaitá, dormimos por lá e no dia seguinte fomos para Porto Velho, a capital de Rondônia, e zeramos a BR-319, que termina em Porto Velho. Resolvemos descansar um pouco por Porto Velho e aproveitamos para conhecer um dos seus balneários. Fomos no balneário Três Ilhas e no fim do dia passeamos pelos pontos turísticos da cidade. Bom, no dia seguinte fomos para o Acre. Acre é o último estado que faltava para a gente passar dos estados do norte do Brasil. E não podíamos deixá-lo de fora, não é mesmo? De Porto Velho até Rio Branco, capital do Acre, são uns 500 quilômetros. Por lá conhecemos o Parque Ambiental Chico Mendes e depois passeamos pelos pontos turísticos da cidade. Poder conhecer um pouquinho de cada estado do nosso Brasil é uma experiência incrível. Nesses 20 dias pelo norte do Brasil, rodamos 9.638 quilômetros. É muita quilometragem. Acharam que eu tinha esquecido de Tocantins, né? Estivemos por lá no ano de 2021, fomos na Estação Ecológica das Serras Gerais e no Parque Estadual do Jalapão. Que lugares maravilhosos conhecemos por lá. Tudo que eu mencionei aqui tem vídeos detalhando cada lugar aqui no canal. Saímos lá de Santa Catarina sem ter um roteiro definido. Não imaginávamos que iríamos chegar tão longe de casa. E estamos muito felizes em ter conhecido o norte do Brasil, um lugar completamente diferente do que imaginávamos. Vivemos coisas incríveis, tivemos experiências únicas e inesquecíveis. Só para deixar claro que nossa aventura ainda não acabou. Estamos seguindo para o centro-oeste do Brasil e esperamos conhecer muitos lugares incríveis. Obrigada por assistir até aqui, nos vemos no próximo vídeo.